do estádio Beira-Rio. A gente aproveita para ver as escalações dos dois times. Começando com o time da casa, o Internacional. 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas na competição. O esquema modificado do técnico Tite. Tite escala o esquema 3-5-2. O Inter vem a campo com Lauro, goleiro. Na defesa, 3 Índio, 4 Sorondo, 6 Álvaro. No meio, 2 Danilo Silva, 5 Capitão Guinha Azul, 11 Magrão, 10 Andrezinha. O Andrezinho, o ala pela esquerda é Marcelo Cordeiro, número 8. Na frente, 9 Nilmar, 18 Alexandro. Tite ainda tem à disposição no banco de reservas o goleiro Michel Alves, Dani Moraes, Daniel, Gleidson, Marquinhos, Bolanhos e Tyson é o banco de reservas do Internacional. O time do Fluminense. O Fluminense até agora na competição tem 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. O técnico Vinícius Eutrópio coloca em campo o esquema 4-4-2. O goleiro é Ricardo Berna, número 1. Na defesa, 2 Mariano, 3 Cássio, 4 Luiz Alberto, 6 João Paulo. O Luiz Alberto é o capitão do time. No meio, 5 Wellington Monteiro, 8 Diguinho, 10 Rui. E o Conca compõe o meio-campo com a número 11. Na frente, 9 Fred, 7 Leandro Amaral. No banco de reservas, Vinícius Eutrópio tem à disposição o goleiro Fernando Henrique, Dalton, Carlos Eduardo, Marquinho, Fabinho, Chiesa e Maicon. Arbitragem da FIFA para esse confronto. Evandro Rogério Roman é o árbitro, vem da Federação Paranaense, com Roberto Bratz, assistente também da FIFA, também do Paraná, e Carlos Augusto Júnior, assistente número 2, que vem de São Paulo. Marco. Fernando. Ao lado do Wellington Monteiro, recebeu aqui abraços do Andrezinho, do Guinha Azul. Como é que é esse seu retorno? Você que já veio ano passado pelo Fluminense, agora a segunda vez contra o seu ex-clube, Monteiro. Boa noite. Boa noite. Acho que é bacana, né, pô? Acho que, pelo reconhecimento que nós temos aqui dentro, né? E a mais tratando de muitos amigos porque eu fiz aqui, né? Mas a gente sabe, como é que se fala, porque hoje é diferente, né? Eu tô aqui no Fluminense, tenho que defender as cores e a gente espera você daqui vitorioso hoje. Uma situação até curiosa, os dois times em crise, só que um no topo da tabela, o outro lá embaixo. Mas a gente sabe porque tá tudo embolado, né? Pô? E a gente espera você daqui com a vitória pra gente poder dar uma subida. Obrigado, Monteiro. Marco. Falou rapidinho, Wellington Monteiro apertou a chuva no Beira-Rio em Porto Alegre, 13 graus a temperatura. Que clima diferente, hein, Batista? Não temos um frio tão intenso, mas essa chuva aí atrapalha bastante, né? Atrapalha mesmo, Marco, porque a bola corre mais, né? Os jogadores também não têm o mesmo equilíbrio dentro do campo para quando tem que correr ou tem que parar a jogada, tem que estancar no momento do drible, né? Mas vamos ver, tem que superar porque o clima é assim mesmo, né? E no futebol, como os estádios não são cobertos ainda, né? Tem que estar preparado para todas esses acidentes que acontecem no percurso. A galera de capa de chuva, como você viu ali, né? Apertou a chuva no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. À direita do vídeo, o time do Internacional. À esquerda, o Fluminense. O árbitro Evandro Rogério Roman, que é gaúcho de origem, né? Atua pela Federação Paranaense, está aí. Ele tem 36 anos, é o 5º jogo dele neste Campeonato Brasileiro. O Evandro Roman é formado em Educação Física. Cumprimento ali o Alexandro, o Nilmar, o Fred. Temos 2 atacantes de ponta nesse jogo de hoje, Batista. Fred e Nilmar, atacantes de ponta do futebol brasileiro. Ô Marco, vai dar resultado para esses jogadores se a bola chegar dentro da área, né? Muito importante a jogada pelos lados do campo, tem que jogar pelos lados. O Internacional tem uma modificação hoje na frente, Tyson sai, entra lá na frente o Alexandro, mas ele vai precisar fundamentalmente dos laterais. Se os laterais não apoiarem, o Internacional perde ainda, porque o Tyson tem mais velocidade que o Alexandro. Alexandro e Tyson na frente, ou melhor, Tyson e Nilmar, eram o diferencial do Internacional quando os zagueiros não tinham se dado conta ainda de que deveriam marcar com sobra. Agora, com o Alexandre, é preciso jogar pelos lados. No apito do árbitro Evandro Rogério Roman, começa a partida, começam as emoções da 11ª rodada do Brasileirão 2009 para Internacional e Fluminense em Porto Alegre. Primeira participação aí do Marcelo Cordeiro e o passe errado. Aí o Marcelo Cordeiro. 9º jogo dele pelo Internacional neste Campeonato Brasileiro. Ganhou uma jogada e o Marcelo. Este é o Álvaro, mas a bola saiu. Esse é o Roberto Bratz, assistente da FIFA. Paranaense, ou da Federação Paranaense, assim como Evandro Rogério Roman. Tentativa ali do Mariano. Jogada do Fred. Marcelo Cordeiro chegou empurrando o Fred. A bola acabou saindo. O último toque do Fred. Bola do Inter.
Nessa temporada o Inter disputou 45 jogos, 31 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 74% de aproveitamento. Você está vendo o Cássio, jogador gaúcho, né? Sai para o jogo índio. Fluminense em 2009, 36 jogos, 15 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, 51% de aproveitamento. Boa jogada do Danilo. O trabalho foi do Danilo. Índio. O uruguaio Sorondo. Ele virou o jogo buscando o Marcelo Cordeiro. Melhora o Mariano. Esse aí é o Rui. Ex-jogador do Grêmio. Muito marcado aí pela torcida do Internacional. Boa tabela do Conca com o Fred. Chegou Sorondo para fazer o corte. São os primeiros 2 minutos em Porto Alegre. Rui. O careca Rui contra o careca Guinhazu. Chegou o Marcelo Cordeiro e a bola é do Fluminense. Aí está o Rui. Rui está com 31 anos. Esse é o Magrão. Mariano. Outra vez Rui. Fred. Veio buscar jogo, Fred. Perdeu para o Andrezinho. A bola é do Inter. Andrezinho conseguiu passar ali pela marcação do Diguinho. Esse é o Danilo. João Paulo fechou a porta para ele. Andrezinho. Alexandro. Proteção do Luiz Alberto. Demorou demais ali o Ricardo Berna. Tinha o Nilmar em cima dele. E o capitão do Fluminense jogou para lateral. Danilo. Guinhazu. Aproximação do Nilmar. A bola fica com Guinhazu. Chance do Inter. Guinhazu vai para o chão. A bola fica com Mariano. Alexandro briga e perde a jogada para Leandro Amaral. Que bola do Leandro para o Rui, hein? Se ele chegar é uma boa. Rui chegou. Tem Índio na marcação. Leandro Amaral vem buscar jogo. Aí o argentino Conca. É de longe o chute do Conca. PFC 100% futebol. Se você perdeu algum jogo do PFC que queria assistir, acesse o nosso site www.pfc.tv e confira os horários das reprises. Grande abraço para você que está fora do Brasil, curtindo as emoções do Campeonato Brasileiro no PFC. Aí o Andrezinho, marcado pelo Wellington Monteiro, né? Marcelo Cordeiro. Álvaro. Álvaro disputa o 4º jogo dele pelo Inter neste Campeonato Brasileiro. Magrão. Guinhazu. Aí o Andrezinho. Marcelo Cordeiro. Mariano vem marcar. Outra vez Andrezinho. Movimenta-se muito meio campo do Internacional. A jogada é com o Nilmar. Ele se atrapalhou no domínio. Ricardo Berna. Fechou ali para cima dele. O Marcelo Cordeiro. Andrezinho. Chegou para tirar Diguinho. Wellington Monteiro. Fred. Marcado pelo Álvaro. Álvaro comete a falta sobre o Fred. Aí o Tite. Rui se atrapalhou na marcação do Guinhazu. E a bola fica para o Inter. Aí está o Rui, né? E a galera do Internacional pega no pé do ex-jogador do Grêmio. Ô Marco, você falava da comparação do Fred também com o Nilmar, né? Dois jogadores de seleção brasileira. O Fred já passou por ali, o Nilmar está chegando lá. E eles são jogadores diferentes realmente, bons jogadores. Agora que precisam fundamentalmente dos jogadores que vêm de trás, de apoio, né, dos companheiros, porque é uma posição consagradora quando você faz gols, mas você depende muito dos companheiros para fazer esses gols. Aí o Rui
Marcado pelo Álvaro. Jogada com Mariano. A bola do Inter. E sobre o Fred, essa semana ele rebateu uma declaração do vice de futebol do Fluminense, o Totti Menezes. O dirigente disse após a demissão do Parreira que quem não quiser correr será identificado e pode ser inclusive afastado do grupo, negociado e aí treinará em separado caso não consiga uma transferência para outro clube. E o Fred rebateu, dizendo que falta apenas é jogar bem, está todo mundo correndo e o que falta é errar menos e ganhar os jogos. Fred aparece aí como líder do grupo do Fluminense, né? Fred está com 25 anos. Você está vendo aí o Mariano e o árbitro Evandro Rogério Roman. Ele chegou até a dizer, Marco, que não adianta falar que aqui no Fluminense, no caso, não tem homens, que tem gente que não está se dedicando. Dario Conca. Se apresentou o Diguinho. Tenta chegar no ataque o time do Fluminense. Se atrapalhou ali o Leandro Amaral. O Índio estava em cima. Segundo o árbitro Evandro Rogério Roman, falta do Índio sobre o Leandro. Isso, Marco, muitas vezes acontece mesmo, né? O jogador se empenha, mas tecnicamente ele não consegue, né, jogar o suficiente para criar justamente essas situações de gol. E aí que entra justamente o Fred, que eu falei. É um jogador goleador, mas que precisa da equipe jogando bem e proporcionando e criando situações de gol para ele lá na frente. Porque ele é o único jogador que ele não precisa jogar bem, ele tem que fazer gols. Nilmar recebeu do Andrezinho. Não havia impedimento. Boa saída do Ricardo Berda. Sai para o jogo João Paulo com Diguinho. Tentativa com Dario Conca. Magrão na marcação do Conca. Falta para o Fluminense. Aí está o Dario Conca. 5 gols na temporada, um deles no Campeonato Brasileiro. Conca tem 1,67 m. O baixinho Dario Conca, argentino do Fluminense. Quase 8 minutos do primeiro tempo. Aí fica no chão o Rui, nova falta para o Fluminense. Olha o lance aí do Índio com o Rui. Por outro ângulo para você. Tá sentindo o Rui, né? Segue caído no gramado do Beira-Rio, tomando uma chuva ali por cima. 13 graus a temperatura neste momento em Porto Alegre, 90% de umidade relativa do ar. Aí o goleiro Lauro. Você está vendo aí o Fred argumentando com o Luiz Alberto e o técnico Tite. O pensativo Tite Batista. É, lá do Rui agora estava vendo eles contorcendo no chão, né? Com dores, e parece que a coisa foi séria. Olha lá, ó, ele sente muitas dores. E a perna dele parece que ficou presa no chão. Quando ele deu o toque na bola com a perna para pegar na frente, ele bateu. Vamos ver. Olha lá, ele chuta a bola, bota a perna no chão e aí bate o Índio nessa perna que está apoiada, né? Alguma coisa talvez pode ser no joelho, né? Caiu muito feio ali o Rui. Ele vai ser retirado para atendimento fora do gramado. Olha o Álvaro aí orientando o Índio. Aí a saída é do Rui. Fica com um jogador a menos o Fluminense e tem uma falta para bater. Muito longe do gol aí do Lauro, como você está vendo, né? João Paulo já bateu. Linha azul. Foi pro corte. Tentou buscar por ali o Nilmar. Jogou para trás o Sorondo. Primeiro escanteio do jogo e é do Fluminense. Você está revendo o lance, ó. O Sorondo chegou e jogou para escanteio. O Rui já está em pé, inclusive caminhando, Marco, mas mancando o pé. Já foi autorizado a entrar em campo. Recompõe o time do Fluminense. O Conca não tem nenhuma pressa para bater o escanteio. Aí a entrada da área do Internacional. O Fred é um dos jogadores mais altos do Fluminense. Tem 1,85 m. O Luiz Alberto tem 1,86 m. Conca bate o escanteio. A bola vem por cima. Apareceu por ali o Sorondo. Mas é apenas tiro de meta no toque do Luiz Alberto. PFC 100% futebol. Chegou errado pro lance ali o Mariano. Segundo o árbitro Evandro Rogério Roman, o último toque foi do Marcelo Cordeiro.
Wellington Monteiro. Jogou muito tempo no Internacional, né? Aí o Fred tenta limpar a marcação do capitão Guinhazu. Guinhazu fica em cima do Fred até o Fred cair. A bola é do Inter. Saída curta com o Marcelo Cordeiro. O passe foi ruim para o Guinhazu. Recuperação de Wellington Monteiro. Para quem não lembra, né? Recentemente o Wellington Monteiro foi campeão da Libertadores, Mundial Interclubes e da Recopa Sul-Americana com a camisa do Inter. Vários títulos, né? O Wellington Monteiro está com 30 anos. 10 jogos pelo Fluminense neste campeonato brasileiro. Ele disputou todos os jogos do Fluminense até agora. Olha a falta aí do Alexandro sobre o Cássio. E o árbitro Evandro Rogério Roma. Quase 12 minutos do primeiro tempo. Tentativa do Leandro Amaral. Vem no lance o uruguaio Sorondo. O Leandro Amaral pediu ao assistente Roberto Bratz a bola para o Fluminense, mas ele deu para o Inter. Marcelo Cordeiro, pertinho do Tite. O Andrezinho. Queria no peito, né? Você viu a sinalização dele. Mariano. Reposição para o Fluminense. Fred. Wellington Monteiro. Mariano. Passe ruim para o Fred. Magrão. Alexandro e Nilmar. Aí a qualidade do Nilmar. Alexandro. Muito marcado pelo Diguinho. Falta do Diguinho no Alexandro. Alexandro é o vice-artilheiro do Inter. Logo atrás de Tyson com 23 gols e Nilmar com 18, temos Alexandro com 13. Na temporada, né? Neste Campeonato Brasileiro, Alexandro fez 2. Aí o Andrezinho, marcado pelo Wellington Monteiro e também pelo Mariano. Andrezinho conseguiu tirar dali o Cássio. Sorondo responde. Magrão para frente. Impedimento do Marcelo Cordeiro, segundo o assistente Carlos Augusto Júnior. PFC 100% futebol. Aí o assistente que acertou no impedimento, não é, Batista? Acertou, não teve dúvida nenhuma. Leandro Amaral, ataque do Fluminense. Ele vira o jogo buscando a participação do Rui. É de longe. O Rui resolveu arriscar para testar ali. O goleiro Lauro acabou errando. Você está revendo o lance aí, ó. Rui no peito, chute bonito, mas longe do gol do Lauro. São 38 confrontos desses dois times pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com 15 vitórias do Inter, 11 vitórias do Fluminense e 12 empates. Desses 38 jogos, 21 foram em Porto Alegre. 10 vitórias do Inter, 4 do Fluminense e 7 empates. O Inter não vence o Fluminense em Porto Alegre desde 2006, quando fez 2-0. Perdeu de 4-1 em 2007 e de 2-0 em 2008. Olha aí o Conca, jogada é com o Rui, melhor para o argentino Guinhazu. Saiu bem do lance o Guinhazu. Magrão e Guinhazu. Tenta responder o time do Inter. Danilo. Guinhazu. Buscou o jogo ali o Alexandro. Andrezinho. Tentativa do Magrão com o Danilo. Apareceu na cobertura, no atalho ali, o Luiz Alberto. A bola fica para o Inter. Aí o capitão do Fluminense, que já atuou pelo Internacional. Em posição do Danilo, ó, pertinho do assistente Carlos Augusto Júnior. Quase 15 minutos do primeiro tempo. Andrezinho. Aí o Guinhazu. Alexandro e Guinhazu de novo. Não tem como característica o chute, né? Ele esperou a aproximação do Leandro Amaral, que cometeu a falta. Falta para o Inter. Falta de Leandro Amaral em Guinhazu. Aí está o Guinhazu. Argentino Guinhazu, capitão do Inter, 30 anos. Um gol na temporada. Esse é o 8º jogo de Guinhazu neste Campeonato Brasileiro. Chance para o Inter na bola parada. Andrezinho se posiciona para bater. 0 Inter, 0 Fluminense. Ricardo Berna acertando ali os 3 jogadores que ficam na barreira do Fluminense. Você está vendo o Conca, o Mariano e o Leandro Amaral. Andrezinho para bater a falta. Muita gente na área do Fluminense. Andrezinho, bola por cima. Tentativa do Inter. É rede! Gol!
placar aos 16 minutos de jogo no primeiro tempo no Beira-Rio. Andrezinho bateu a falta, Sorondo apareceu na frente do Ricardo Berna e só desviou, colocando na rede do Fluminense. Sorondo, Internacional 1, Fluminense 0. E aí, Batista? Bela falta batida pelo Andrezinho, e quando tem essa casquinha ali na frente da defesa, tira os zagueiros completamente da jogada. Sorondo entrou bem, não estava impedido, gol legal, gol válido. Bela entrada do Sorondo pelo meio. Sorondo que faz o primeiro dele no campeonato, não é, Fernando? Exatamente, Marco. É o 6º jogo dele na competição. No início do Brasileiro jogou muitas partidas porque o Inter usou o time misto. E o Sorondo aí, como você falou, primeiro gol dele na competição. Olha a chegada aí do João Paulo na área do Internacional. A chance aconteceu. Bloqueou na hora certa ali o Álvaro. Ele vai para o rebote. O Fred consegue o cruzamento. Tá esperando aí o Rui. Lauro só acompanha. PFC 100% futebol. Para você curtir de novo o gol de Sorondo, o gol de abertura do placar do Beira-Rio. Trabalho do Fluminense com o Fred, ele errou o passe para o Diguinho. Andrezinho, ele bateu a falta para o gol de cabeça do Sorondo. Recuperação do Conca. Sai para o jogo Luiz Alberto. O Fluminense tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Apenas 8 gols marcados. 4 deles pelo Fred. O Inter tem a melhor defesa. Sofreu apenas 9 gols. Aí o Danilo. Contra-ataque do Internacional. Nilmar. Danilo acompanha. Andrezinho pelo meio. Passe errado para o Andrezinho. Melhor para o Rui. Leandro Amaral e Mariano. Diguinho. Quase que o Nilmar deu o bote na bola. Aí o João Paulo apostando corrida com o Danilo. Passou também pelo Guinha Azul. Conca. Diguinho. Tem o Mariano sozinho do outro lado. Aí o Mariano. Rui. Passamos de 19 minutos. O Inter saiu na frente com Sorondo. Leandro Amaral com Rui na área do Internacional. Sorondo. Vem o uruguaio. Marcelo Cordeiro pega a sobra. A bola bateu no Rui. Bola para o Inter. Tá gostando do jogo, Batista? Esse esquema 3-5-2 do Internacional tá funcionando? Ô Marco, tá funcionando porque ganha por 1-0, entende? E não tá correndo riscos ali na defesa. Mas o meio-campo, claro, não tá com criatividade. O Internacional tem um jogador a menos no meio-campo. A bola então fica muito na dependência somente do Andrezinho. E os dois jogadores na frente não contam ainda com o apoio dos dois laterais, né? Mas o Internacional ganha por 1-0, aproveitou bem a bola parada. Aí o Marcelo Cordeiro, ataque do Internacional, boa recuperação do Leandro Amaral. Aí está o Leandro, ó, 31 anos. Pertinho do Vinícius Eutrópio. A bola fica com a equipe do Internacional. Olha o Vinícius ali, ó. Pertinho do Marcelo Cordeiro. Aí o Marcelo passou pelo Mariano. Bom lance do Marcelo. Conseguiu cortar dali o Cássio. Mariano apanha a sobra. A bola é do Fluminense. Aí o argentino Conca livre. Danilo vem correndo para cima do Conca. Fred. Conca. Leandro Amaral. Daí para a área do Inter, Sorondo. Ele tem 1,90 m. Diguinho apanha a sobra. Passe ruim para o Mariano. Para a sorte do Fluminense, o Alexandre deu de presente para o Cássio. A bola já estava fora de campo.
quando o Leandro Amaral tocou, mas o árbitro deu falta do Álvaro sobre ele. Diga lá, Fernando. Curiosidade sobre esse gol do Sorondo, foi o terceiro que o Inter marcou de cabeça no Campeonato Brasileiro. Magrão marcou um, o Tyson outro, agora o Sorondo terceiro. E o Inter é a única equipe na competição que não fez um gol de bola parada, ou de falta ou de pênalti. Apenas o Inter não fez gol de bola parada nesse Campeonato Brasileiro. Olha aí o Rui posicionado ao lado do Conca e o Magrão na área do Inter esperando o cruzamento do time do Fluminense. Passamos de 21 minutos. A jogada é do Conca. Aí o Conca em direção à área do Internacional. O último toque foi do Andrezinho. Evitou o escanteio, Lauro. Aí o Andrezinho. No Beira-Rio, neste Campeonato Brasileiro, o Inter tem 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. 83% de aproveitamento. Na temporada são 24 jogos em casa, 20 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A derrota para a LDU no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Tentativa do Danilo. Melhora para o João Paulo. Aí o Mariano. Sorondo outra vez no corte. Evitou que a bola chegasse no Fred. Dividido ali dos argentinos. Guinhazu e Conca. O Fluminense está insistindo numa jogada ali pelo meio, onde o Internacional tem a maioria dos jogadores de marcação, né? Ele não procura os lados do campo, que seria o mais lógico. Também tem dificuldade o Fluminense em jogar no ataque, porque enfiando a bola dessa maneira, de qualquer maneira ali no meio, o Internacional corta com facilidade. Nilmar no toquezinho certinho ali para o Marcelo Cordeiro. Alexandro caiu. Nilmar na cara do Ricardo Berna. O Ricardo Berna é mais alto, né? 1,88 m e saiu com as mãos para pegar. Aí a falta sobre o Fred, marcada pelo árbitro Evandro Rogério Roma. Sai para o jogo o Fluminense. Quase 24 do primeiro tempo. Gol de Sorondo no Beira-Rio. Aí o Conca deixou a bola escapulir. Sorondo. É isso aí que eu falava, Marco Alau. Essa bola muito enfiada no meio, o jogador tem um zagueiro nas costas. Ele tem que dominar e ainda se livrar da marcação do zagueiro. Fica muito difícil. O Conca agora não sabia se dominava ou se livrava do zagueiro, que achou que viesse o zagueiro já nas suas costas, né? Então, essa bola trabalhada, triangulada, uma triangulação pelos lados, facilitaria, mas o Fluminense não está jogando com essa habilidade. Aí o Wellington Monteiro. Sai para o jogo o Wellington. Mariano. Vem para o ataque o Fluminense. Rui. Marcado pelo Guinhazu. Mariano. Guinhazu não desiste da marcação. Cruzamento do Mariano para o Fred. Acompanha a jogada ali o Danilo. A bola é do Inter. Danilo se esforçou e conseguiu o passe para o Índio. Veio buscar jogo o Nilmar. Nilmar já marcou 4 gols no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do Internacional. Olha a arrancada do Nilmar. Para cima a marcação do Wellington Monteiro. Cruzamento para o Alexandro. Melhor para o Cássio. Bola atravessada ali do Wellington Monteiro. O Rui teve que buscar. E o Rui dá um presente para o Magrão. A bola é do Inter. Andrezinho. Alexandro. É para bater. Alexandro no chute. Ricardo Berna. Para você curtiu de novo. Alexandro no meio do gol. Ricardo Berna para fazer a defesa. E aí uma saída de bola estranha do Rui ali, né? Foi dar um passe centralizado. Não se faz isso ali no meio. E ele não é da posição, né? Está sendo improvisado naquela função. Um lateral que está tentando se adaptar. Esse também é um dos problemas do Fluminense, né? Precisa ali de um organizador. O Rui é um lateral direito.
está jogando nesse momento no meio campo. Aí tem dificuldade. É o segundo jogo do Rui pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro. Ele já havia jogado pelo Grêmio. Este é Cássio, zagueiro gaúcho de 23 anos, 1,83 m. Luiz Alberto. João Paulo. Busca jogo Conca, marcado pelo Magrão. A bola é do Inter. Guinhazu. Danilo. Magrão. Aí o Danilo joga com Lauro. E o Lauro isolou, hein? Magrão conseguiu tocar. A bola fica para João Paulo. Leandro Amaral. O Fluminense toca a bola no campo do Inter. Rui. Mariano. A jogada é com o Rui, marcado pelo Andrezinho. Chega também o Guinhazu. Aí o Rui se atrapalhou. PFC 100% futebol. Brasileirão 2009, só quem assina o PFC assiste a melhor cobertura dos jogos das séries A e B, a maior quantidade de jogos ao vivo da televisão. Seja um sócio, ligue para sua operadora. Nilmar botou na frente, passou pelo Wellington Monteiro. Aí o Nilmar conseguiu dar o bote ali para cima do Cássio. O Wellington Monteiro não desistiu da marcação e tomou a bola do Nilmar. Aí a briga dos dois, ó. Tá valendo tudo. Cássio tirou. Aí o Cássio, ó, teve que resolver a parada porque o Wellington Monteiro não deu conta do Nilmar, como a gente está revendo. No primeiro momento, o Nilmar passou como quis pelo Cássio, depois o Wellington se recuperou. Olha o ataque do time do Internacional com o Alexandro. Perdeu a jogada. João Paulo vai repor a bola em jogo ali para a equipe do Fluminense. Evandro Rogério Roman expulsa Fred e Magrão. Expulsos Magrão e Fred. A gente está revendo o lance aí, ó. O Fred estava dividindo a bola com o Índio. O Magrão chegou e os dois trocaram supapos, literalmente. Expulsos Fred e Magrão. A gente está curtindo o lance de novo aí, Batista. Que coisa feia, hein? Foi até que não foi nem soco, né? Foi um tapa, uma munhecada na mão, na cara do um, o outro devolveu. E já o juiz, para não complicar, para não se complicar no jogo, né? Os jogadores não continuem dessa forma, já expulsou os dois. Agora, jogaram com os braços, não pode. O jogo de futebol é com as pernas e na bola. Segunda expulsão do Fred no Campeonato Brasileiro. Primeira do Magrão. O terceiro cartão vermelho do Inter. O sexto do Fluminense, que é o campeão nesse quesito, né? O time que mais recebeu cartões vermelhos na competição é o Fluminense. Fluminense tenta o ataque. Leandro Amaral, você está vendo aí a saída do Fred, né? Segunda expulsão dele. Chute do Leandro Amaral. Marcelo Cordeiro. Nilmar. Bom passe para o Marcelo Cordeiro. Mariano corre atrás dele.
Nilmar recebe. Aí o Nilmar para Andrezinho. Chance do Inter. Andrezinho! É do Inter! Andrezinho faz o segundo aos 31 minutos do primeiro tempo em Porto Alegre. Um golaço de Andrezinho! Para você curtir de novo, por cima do Ricardo Berna, sem chances para o goleiro do Fluminense. A bola vai para a rede do Flu. Andrezinho, Internacional 2. Fluminense 0. E numa bela jogada, bela triangulação. Olha o que faz na jogada também pelos lados do campo. Marcelo Cordeiro, Nilmar, Andrezinho pelo meio e um chute consciente do Andrezinho. Ele viu o goleiro adiantado, chutou a bola com rara felicidade. Também é o primeiro dele no campeonato, não é, Fernando? Exatamente, Marco. O Andrezinho, que é um dos que mais atuou aí na temporada pelo Internacional, 39 partidas com a de hoje, 10 jogos no Campeonato Brasileiro e o primeiro gol dele na temporada. Eu lembro do Campeonato Gaúcho, ele fez um gol muito parecido com esse, Marco. Que golaço do Andrezinho, vale a pena curtir mais uma vez para você. Andrezinho, Ricardo adiantado, bola no ângulo do Fluminense. Que golaço, hein? Falta do Álvaro, cartão amarelo para o Álvaro. Você está revendo o lance do Diguinho. O Álvaro chegou solando, os dois levantaram o pé, mas o Diguinho estava na bola, né? O Álvaro chegou depois. O que você achou, Batista? Foi isso aí mesmo. O Álvaro foi com uma força excessiva, foi meio que no escuro para tentar essa bola, né? E ainda deixou o joelho na barriga do Diguinho. Bem aplicado o cartão amarelo. Marco. Diga lá, Fernando. Na comemoração do gol, Tite foi muito discreto, viu? Ele preferiu conversar com os jogadores, passar orientação principalmente para os 3 zagueiros, o Índio, o Álvaro e o Sorondo. E neste momento ele está colocando o Gleidson meio campo no aquecimento. Provavelmente Tite deve tirar um dos zagueiros, já que o Fluminense não tem um atacante, e vai colocar mais um jogador de meio campo. O jogo muda de configuração com essas 2 expulsões, não é, Batista? O Internacional perdeu Magrão, volante, e o Fluminense, o seu principal atacante, o cara que fez 50% dos gols do Fluminense na competição. E o Tite olhou bem o jogo, porque não precisa realmente mais um zagueiro ali se o time adversário não tem um atacante de ofício, né? A não ser que, de repente, também o treinador do Fluminense vai ter que colocar um jogador ali para fazer frente, já que perde por 2-0. Agora o Internacional está conseguindo, e estava conseguindo nesse esquema, a liberdade dos laterais, dos alas, como queiram chamar, né? Porque aqui pelo menos estava acontecendo as jogadas e alternativas da jogada pelos lados do campo. Que roubada de bola do Danilo, hein? Corre desesperado atrás dele o Wellington Monteiro. Aí o Danilo cortou legal a marcação do Conca. A bola do Andrezinho pro Nilmar. Chance do Inter. Ricardo Berna. Na sequência, o Nilmar se atrapalhou. A bola sobrou com o Alexandre. O Wellington Monteiro fechou a porta. Chance do Internacional no lance começado e quase finalizado pelo Danilo Silva. Aí o Marcelo Cordeiro. O Wellington Monteiro. Mariano tenta responder o Fluminense. Inter 2, Fluminense 0. Sorondo e Andrezinho no Beira-Rio. Aí o Rui. Agora, Marco, com essa formação, eu vi ainda o que o Tite vai fazer nessa substituição, colocando o jogador do meio campo, porque como está jogando o Internacional e com essa liberdade que estão tendo os alas, os laterais para ir à frente, não duvido que ele tire um atacante, né? Para ficar com a liberdade dos laterais, jogar pelo flanco, fechar o meio, já que ele ganha por 2-0. Né?
Aí o Andrezinho. Andrezinho marcou o 11º gol dele na temporada, hein? É um dos artilheiros do Inter, mesmo na reserva. Sorondo. Entrou com uma vontade o Sorondo. Tentativa do Leandro Amaral. A bola sobrou no Rui. Aí o Diguinho é de longe. Passou perto. PFC 100% futebol. Quase que o Diguinho colocou na gaveta, hein? Vamos para 37 minutos no primeiro tempo. Inter 2, Fluminense 0. Gleidson voltou para o banco de reservas. O técnico Tite mandou ele sentar. Vai esperar um pouco o Tite, né? Estamos na reta final do primeiro tempo. Aí a falta do Alexandro. Chegou no lance também ali o Álvaro. Evandro Rogério Roman deu lance para o Fluminense. Você está revendo aí, ó, que foi o Álvaro quem cometeu a falta sobre o Conca. João Paulo, no ataque do Fluminense. Uma expulsão para cada time. Magrão no Inter, Fred no Fluminense. Segunda expulsão do Fred no campeonato. João Paulo. Diguinho. O Wellington Monteiro. Ele aposta a corrida com Guinha Azul. Olha o Wellington na área do Internacional. Conclusão ruim do Wellington Monteiro. Nunca foi o forte dele, né? A gente está revendo a arrancada do Wellington. Um chute de perna esquerda longe, muito longe do gol do Lauro. Os expulsos, Marcos, do Fluminense no Campeonato Brasileiro até agora. O Diguinho, Eduardo Ratinho, Luiz Alberto, Maurício e Fred 2 vezes. No Internacional, apenas 2 expulsões. O Maicon, volante, e o goleiro Lauro. Agora a terceira com o Magrão. Rui. Tabelou com o juiz não joga, né? Alexandro. Andrezinho. No braço do Mariano. O árbitro entendeu que foi lance involuntário. Álvaro e Andrezinho. Andrezinho hoje o principal articulador do Internacional. Aliás, Batista, com a suspensão de 60 dias do D'Alessandro, Andrezinho passa a ser o articulador. Você reviu o lance ali, né? O articulador principal do Inter. Ele tem capacidade para segurar essa barra aí? Olha, o dia a dia que vai dizer isso, né? Os jogos, Marco. Porque ele, quando entrava nos jogos, entrava muito bem. Resolveu vários jogos para o Internacional. Agora, é preciso ter justamente essa sequência de jogos e sequência de boas atuações. O time precisa vencer e criar alternativas. Acho que o Internacional, nesse esquema de hoje, está se adaptando bem. Por isso que eu disse que eu acho difícil o Tite mexer na defesa, porque os laterais têm mais liberdade com esse esquema e eles estão usando. Mariano, a bola vinha passando ali pro Fred, ou melhor, o Fred já foi expulso, né? Pro Rui. Aí o Conca. Complementando, Marcos, se ele tirar um zagueiro, aí seguramente ele teria que segurar também os laterais para não abrir muito os lados do campo, né? Então, eu acho difícil que ele tire um dos zagueiros. Talvez tire um atacante se precisar mexer no meio. Aí o Conca. Rui de novo. Fred foi expulso. Magrão também. Cada time tem um jogador a menos. Mariano. Jogada do Mariano. Chamou para a perna esquerda. PFC 100% futebol. Quase 40 minutos no primeiro tempo. Sorondo e Andrezinho fizeram os gols. A vitória parcial do Inter. Inter 2, Fluminense 0. As 4 vitórias do Fluminense em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro sobre o Internacional foram em 87, 1-0. 1-0 também em 2003, 4-1 em 2007 e 2-0 em 2008. Olha o Neymar aí no chão, ó. Sanduíche de Cássio e Diguinho sobre ele. Quando eu digo também um dos atacantes, né? Eu acho que sobra também pro Alexandro, né? Porque o Neymar, com a velocidade que tem, a característica desse jogador, dificilmente o Tite tiraria o Neymar. Acho que sobraria aí pro Alexandro para sair. Andrezinho para Marcelo Cordeiro, Luiz Alberto. João Paulo na sobra. Danilo Silva dividiu. Conseguiu tirar dali o João Paulo. A sobra do Inter. Guinha Azul e Danilo mirou a área do Fluminense. A bola passou ali pelo Luiz Alberto, mas não passou pelo Wellington Monteiro. Álvaro respondeu com falta sobre o Rui.
Aí o árbitro Evandro Rogério Roman. E a falta do Álvaro no Rui. Quase 41 do primeiro tempo. Leandro Amaral e Mariano. Marcelo Cordeiro marcando Mariano. Diguinho. Tem o Rui para jogar. Ele prefere o Mariano contra o uruguaio Sorondo. Diguinho na área do Inter, chance do Fluminense. O chute do Diguinho foi ruim, a bola sai lá na lateral. Aí o Diguinho, que é gaúcho, né? Tem 26 anos. Diguinho chegou ali de cara pro gol do Inter. Diga lá, Fernando. Começou aqui no Internacional, o Diguinho. Aí o Diguinho. Eu tô analisando essa movimentação do meio-campo do Fluminense. É esse ponto que o Internacional e o Tite vai ter que se deter. Os jogadores do Fluminense agora, eles têm muitos jogadores no meio e estão tocando a bola. Então, se esses jogadores começarem a tocar a bola e virem de trás, se eles vierem de trás jogar a zaga do Internacional, vai ter dificuldade, porque a zaga do Internacional está lá atrás, os 3 zagueiros, e quando vem em velocidade e entra de surpresa, aí a zaga tem dificuldades. Diguinho para João Paulo nas costas da defesa do Internacional. Cruzamento do João Paulo. Bateu para trás o Álvaro. Segundo escanteio do jogo, segundo para o Fluminense. Olha como Batista falava, a defesa do Internacional não tem uma cobertura legal, né? Cruzamento ali para o Álvaro cortar. Vai bater o escanteio o Rui. Leandro Amaral na área do Inter, marcado pelo Índio. Rui já bateu, bola por baixo, favoreceu o corte do Índio. Agora o contra-ataque é do Andrezinho. Chance para o Internacional que vence a partida por 2-0. Andrezinho demorou, Cássio veio na cobertura. Rui. Pode responder o Fluminense. Leandro Amaral. Tem o Guinha Azul marcando. Boa jogada, bom giro do Leandro. Conca. Diguinho. João Paulo tá sozinho, ó. Aí o João Paulo. Conca. Diguinho. Aí o Conca. É de longe. Desvio do Índio. Escanteio para o Fluminense. Chute do Conca. Desvio do Índio. Terceiro escanteio do Fluminense. Contra nenhum do Inter. Aí o Sorondo. Sorondo tem 29 anos, 1,90 m. Esse é o 6º jogo dele com o Inter no campeonato. Bola passou ali na área do Internacional. Chance para o Cássio, bateu contra o Sorondo. Rui. Mariano. Nilmar marcando o Mariano. Aí a saída do Lauro. Quase 44 do primeiro tempo. Quinto jogo do Inter no Beira-Rio, vai pintando a 4ª vitória. Empatou justamente com o Vitória por 0-0. Único empate. Passe do Marcelo Cordeiro para o Nilmar. Saída do Ricardo Berna. Vem o goleiro do Fluminense. Reposição rápida com Diguinho. Conca. Marcado pelo Danilo. Passe para o João Paulo. Diguinho. Conca. O principal articulador do Fluminense. Aí o Conca. Diguinho. Rui. Pode até bater, hein? Mas aí o Guinha Azul ficou na frente. Mariano. Marcelo Cordeiro a marcá-lo. Diguinho. Aí o Conca. Tem o João Paulo para jogar. Passe curto ali para o João. Outra vez Conca. Aí o João Paulo ficou na falta do Danilo. Chance para o Fluminense no finzinho do primeiro tempo em Porto Alegre. 2 minutos, Marco. O jogo vai até 47, você está revendo que o João Paulo tocou e na volta para receber, você disse aí, o árbitro reserva Fabrício Neves, uma placa que indicou 2 minutos. Quando o João Paulo fez a tabela com Conca para receber de volta, né? O Danilo acabou obstruindo o jogador do Fluminense. E agora o Lauro está preocupado. O Fluminense tem uma chance na parte final desse primeiro tempo em Porto Alegre.
Já se posicionou por ali o João Paulo. O Conca tá pertinho. Pelo jeito o Conca vai rolar pro João Paulo. É o João Paulo na barreira do Inter. Não deu certo a jogada ensaiada da equipe do Fluminense. Tivemos uma expulsão em cada time. Magrão foi expulso pelo Internacional. Fred foi expulso pelo Fluminense. Apenas um cartão nesse primeiro tempo. Cartão amarelo para o Álvaro. Outra falta para o Fluminense, hein? Posicionado para bater no canto esquerdo do vídeo, Conca. Bola por cima para a área do Internacional. Chance do Fluminense. O toque foi do Rui. Também chegou por ali o Luiz Alberto. E o Lauro acabou pegando, né? São os últimos segundos do primeiro tempo em Porto Alegre. Leandro Amaral. Cruzamento para a área do Internacional de novo. Sorondo apareceu bem para cortar. Alexandre e Andrezinho. Contra-ataque do Inter. O Nilmar já vai correndo ali pelo meio. Andrezinho foi levando todo mundo. Andrezinho vai chegar para rolar até o Nilmar. Ele acaba desperdiçando a chance. E aí está o fim do primeiro tempo no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Brasileirão 2009. Até aqui Internacional 2, Sorondo e Andrezinho, Fluminense 0. Vamos ouvir personagens do primeiro tempo no gramado do estádio Beira-Rio com Fernando Becker. Tentar chegar aqui no Andrezinho, deu um pique de área a área, está um pouco cansado. Ele fez o autor do segundo gol do Inter, um belíssimo gol. Vamos ver o que está falando aqui o Andrezinho sobre ser substituto da Alessandro. À vontade, desde quando eu cheguei aqui no Internacional eu falei que eu não queria ser mais um jogador, sempre respeitando a opinião do treinador, sempre respeitando o companheiro, mas procurando meu lugar entre os 11. Eu não gosto de ser taxado como 12º jogador, porque sou um ar de jogador só de segundo tempo, jogador de entrar e decidir. Eu sou um jogador que sempre procurei ajudar o grupo e esperando a minha chance. Tomara que eu tenha uma sequência e posso dar conta do recado. Essa atuação, essa vitória parcial é a tranquilidade que vocês tanto buscam nesse momento, André? Olha, conversamos durante essa semana aí que não tinha outro resultado a não ser a vitória hoje, pra gente voltar ao primeiro lugar, voltar a confiança do grupo, voltar a confiança da torcida. E a gente sabia que para isso a gente teria que lutar muito dentro de campo, fazer o que a gente fez no primeiro tempo, independente do adversário, independente do placar, é buscar o gol e ter a tranquilidade. Esse é o Andrezinho, Marco. Legal, obrigado Fernando Becker. Saída dos jogadores no gramado do estádio Beira-Rio em Porto Alegre. O Internacional vai vencendo o Fluminense por 2-0. Gols de Sorondo e esse golaço do Andrezinho. PFC 100% futebol. Feito no lugar do Álvaro. Já recomeça o segundo tempo no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. 11ª rodada do Brasileirão 2009. O Inter vai vencendo o Fluminense por 2-0. Placar do primeiro tempo, gols de Sorondo e Andrezinho. Já tenta chegar no ataque aí o Leandro Amaral quando a chuva também recomeça em Porto Alegre. Mariano. Diguinho. Leandro Amaral. Daí para a área do Internacional, Sorondo. Sempre ele. Terceiro escanteio do Fluminense no jogo. Ou melhor, o quarto escanteio do Fluminense no jogo. Você está vendo na microcâmera o goleiro Lauro. E aí o Gleidson, cara que entrou no lugar do Álvaro para o segundo tempo. Mariano bate o escanteio para o Fluminense. A bola alta na área do Internacional. Chance do Fluminense. Luiz Alberto por cima, né? Aí o Conca na sobra. Conseguiu limpar a marcação do Marcelo Cordeiro, mas não limpou o Guinha Azul. A sobra fica com o Fluminense. Leandro Amaral. Outro cruzamento para o Luiz Alberto. Lauro. Vem o goleiro do Inter. Quinto escanteio do Fluminense no jogo. Você está revendo o lance, ó, do Leandro Amaral. Lauro antes do Luiz Alberto. Já acompanhava a jogada também o Danilo, né? Para você aí o malabarismo do Lauro. Conca para bater o quinto escanteio do Fluminense no jogo. Bola por cima de novo. Sorondo. Mariano na sobra. A bola é do Fluminense. Outro cruzamento, outra bola por cima. Lauro. Goleiro de 1,93 m. Andrezinho para o contra-ataque.
Ele jogou com o Nilmar. Nilmar aposta a corrida com Wellington Monteiro e com o Diguinho. Andrezinho acompanha. Diguinho fica na frente dele. Era o João Paulo, né? O Diguinho voltou depois. Luiz Alberto perdeu para o Andrezinho. Ricardo Berna. Marco. Diga lá, Fernando. Surgiu a informação hoje sobre o atacante Fernandão, ídolo do Internacional, ex-capitão da equipe, que ele estaria saindo do Al-Gharafa do Catar. A informação veio do blog do próprio jogador. Daqui a pouco a gente fala, a gente lê qual foi a declaração que ele escreveu no blog. Fernandão está saindo do futebol dos Emirados Árabes. Fernandão foi símbolo das maiores conquistas do Internacional nos últimos anos, principalmente desde 2006. Ele marcou o gol 1000 na história dos Grenais, né? Dentre outras histórias do Fernandão, eterno capitão da torcida do Internacional, do time do Internacional e da torcida do Inter. Aí a falta do Índio sobre o Leandro Amaral. Quase 3 minutos no segundo tempo. Lá no fundo o Lauro, né? Orientando a defesa do Inter. O Danilo puxado ali pelo Guinha Azul, que orienta o posicionamento do lateral do Inter. Ali embaixo do vídeo, Conca. Outra bola por cima para a área do Internacional. Novamente Sorondo. Todas as bolas por cima são do Sorondo. Ele tem 1,90 m. Escapulida do Internacional com o Alexandro. Andrezinho. Gleidson. Gleidson já disputou 8 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Cometeu 21 faltas. É o jogador mais faltoso do Internacional na competição. Falta do Diguinho sobre o Danilo. Marcada pelo árbitro Evandro Rogério Roman. Você está revendo o lance. Quase 4 minutos do segundo tempo. Aí o Gleidson, a bola é do Fluminense. Tem pressa ali o Rui. Ele vai deixar com o João Paulo. O Internacional venceu o Brasileirão em 3 oportunidades. A última delas em 1979. O Fluminense foi campeão em 1984. Aliás, campeão na oportunidade com Carlos Alberto Parreira. Nilmar. Jogada com Marcelo Cordeiro, impedimento marcado pelo Roberto Bratz, o assistente da FIFA, o número 1. Marco, bom, o Fernandão está com um problema contratual junto ao Al-Gharafa, está de saída, só que vai ter que esperar para dar uma definição. Ele diz o seguinte, ó: as coisas não são fáceis e não dependem só de mim. Estou aqui tentando resolver o meu futuro. Realmente existe a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro ou de ir para outro país. Ainda não sei. Se ele vier para o Brasil, a preferência é pelo Internacional. Sorondo, que mantém uma página na internet e mantém um blog, né? Contando histórias da passagem dele. Fernandão, Marcos, falou Fernandão. Sorondo. Ele está Justamente. só com o blog no momento. Aí a tentativa do Internacional de novo, Ricardo Berna. Que chegada do Guinha Azul no cruzamento ali. E o Internacional teve a chance. Outra vez, Ricardo Berna. Cruzamento do Guinha Azul, chance do Marcelo Cordeiro. Ricardo Berna para salvar o time do Fluminense. Aí o Guinha Azul ficou no chão. Falta para o Inter. Jogada do Marcelo Cordeiro com o Guinha Azul. Você está revendo o lance, ó. Como o Wellington Monteiro chegou e empurrou o capitão do Inter. Passamos de 6 minutos. O Índio está pedindo o cruzamento ali e o Andrezinho já se posicionou para bater a falta. O Índio não é dos mais altos, né? Ele tem 1,80 m, já marcou 5 gols na temporada. Cruzamento aconteceu e aí o Rui apareceu. Primeiro escanteio do Inter no jogo. Para você curtir de novo, ó. A bola era para o Índio mesmo. Só que o Rui chegou antes do Índio. Evandro Rogério Roman chegou ali na beira do campo, ó. Chamou o árbitro reserva Fabrício Neves Correia e tá batendo um papo aí com o quarto árbitro.
é com relação àquela luz verde que apareceu no rosto dos jogadores no momento da cobrança de falta do Andrezinho. A gente pôde observar na imagem que havia uma luz verde vinda de alguma posição da arquibancada, atrapalhando o movimento dos jogadores na área do Fluminense. No rosto dos jogadores, né, no momento da batida da falta. Como é que faz com essa história aí, Batista? Como é que vai localizar isso na arquibancada, hein? É difícil, né? Eu estava pensando justamente nisso, né? Da onde vem essa luz? Vai ser complicado descobrir, né? Andrezinho para bater o escanteio primeiro do Inter no jogo. Bola por cima na área do Fluminense. Bem no lance o Cássio. Sobra do Marcelo Cordeiro. Danilo. Andrezinho de novo, pertinho do técnico Tite. Outra bola por cima. Por ali o Índio. A bola já saiu. Muito esforço do Nilmar, mas a bola já havia saído. PFC 100% futebol. Marcou sobre a luz verde, sinal verde ligado no Beira-Rio, né? Mas a Brigada Militar já está tentando localizar o torcedor que está com essa luz verde na arquibancada. E vale lembrar que o Internacional tem um sistema de câmeras internas aqui muito eficiente, inclusive identificando baderneiros nas arquibancadas. Esse cartão amarelo do Gleidson é o terceiro dele, viu? Olha como o Gleidson caiu, levou a mão na bola para tirar do Conca. Segundo cartão amarelo do jogo, lembrando que cada time tem um jogador a menos. Magrão foi expulso no time do Inter, Fred expulso no time do Fluminense, isso no primeiro tempo. Conca para bater a falta. Bola por cima de novo, na área do Inter. Por trás apareceu João Paulo. Você está vendo o Vinícius Eutrópico, ou Eutrópio, né? Eu coloquei um trópico aí, mas não é trópico não, é trópio. O Vinícius Eutrópio, técnico da equipe do Fluminense. Ele tem 43 anos, é mineiro, né? Olha o Leandro Amaral aí reclamando com o árbitro Evandro, Rogério Roman, e recebendo cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do Fluminense no jogo. Esse é o primeiro do Leandro Amaral na competição, né? Fluminense, aliás, que é o time que menos recebeu cartões amarelos no campeonato. Esse é o 23º. Olha o lance do Leandro aí com o Guinhazu. Ele queria a falta do Guinhazu sobre ele mesmo, ó. Não levou e ficou chorando ali no ouvido do árbitro Evandro Rogério Roman.
O Inter vence a partida por 2-0, gols no primeiro tempo. Aí o Nilmar cometendo a falta sobre o Cássio. PFC 100% futebol. Brasileirão 2009, só quem assina o PFC assiste a melhor cobertura dos jogos das séries A e B. Maior quantidade de jogos ao vivo da televisão. Seja um sócio, ligue para a sua operadora. Se esforçou o Nilmar, mas deu a bola de presente para o Wellington Monteiro. Na verdade é o Danilo, né? Não é o Nilmar, não. Aí o Tite. Sai para o jogo Cássio. João Paulo. Luiz Alberto, o capitão do Fluminense. Será que o Vinícius Eutrópio não vai fazer nenhuma alteração, não? Já temos quase 13 minutos do segundo tempo. João Paulo. Wellington Monteiro. Ele perdeu um atacante, né, Batista? Perdeu o Fred expulso, manteve o Leandro Amaral e vai jogando assim com o Leandro Amaral como o cara mais adiantado. É, exato, facilitando ali a vida dos zagueiros do Internacional, né? O time está perdendo por 2-0. Inclusive tem um jogador ali fora de posição que poderia muito bem sair, ser substituído, porque o Rui está um pouco perdido ali nessa posição de meio campo, né? Um atacante de ofício é o que faz falta agora para o Fluminense, que toca muito a bola para os lados, mas não chega dentro da área. Quem fez falta foi o Cleidson, mais uma dele, sobre o Conca. Chance para o Fluminense na bola parada. Lembrando que o campo está bem molhado. Você está vendo aí nessa imagem bonita, né? E aí o goleiro Lauro armando a barreira. Quase 14 minutos no segundo tempo. O Conca já se posicionou ali, mas tem o Diguinho para bater a falta, a equipe do Fluminense. O Conca foi ali, deu uma ajeitadinha na bola, o Diguinho está de costas. E aí a barreira do Internacional com o Guinha Azul sempre atento, organizando os jogadores que estão por ali. Todo o time do Inter da barreira. O Conca de longe, no meio do gol. Facilitou a vida do Lauro, né? Foi bem no meio do gol. Se você perdeu algum jogo do PFC que queria assistir, acesse o nosso site www.pfc.tv e confira os horários das reprises. Você não perde nada no PFC. Aí o Rui, ó. Marcelo Cordeiro para repor a bola em jogo. Andrezinho não deu para o Alexandro. Aí o Índio joga com Lauro. Inter e Fluminense disputaram uma vaga na final do Brasileirão de 1975. E no Maracanã, mais de 97 mil pessoas viram o Inter vencer por 2-0 e chegar à decisão de 75. No primeiro título do Inter contra o time do Cruzeiro, né? Andrezinho. Cássio apareceu no corte. Cleidson. Guinha Azul. Nilmar. Bom passe para o Marcelo Cordeiro. Andrezinho na área do Fluminense. O Marcelo tentou emendar ali mesmo. PFC 100% futebol. Quase 16 minutos. Vem para o jogo o Fluminense. Rui. Mariano. Novamente Rui. Diguinho. Mariano. Marca a distância ali o Marcelo Cordeiro. Diguinho. Wellington Monteiro. Fluminense vai chegando a 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Momento muito ruim do Fluminense nesse Brasileirão 2009. Rui. A tentativa era com o João Paulo. Alexandro. Marcado pelo Diguinho, melhor para o Diguinho. Aí o Diguinho. Alexandro voltou para marcá-lo. Mariano. Conca.
Aí o João Paulo. A tentativa era com o Rui foi pro chão e o árbitro Evandro Rogério Roman deu falta pro Fluminense e cartão amarelo pro Índio. Segundo dele, né? Para sorte do técnico Tite, o Índio não estava pendurado com 2 cartões. Mas não foi nada não. Deu para ver agora os 2 jogadores correndo em direção à bola. O Índio foi na direção da bola junto com o Rui. E o Rui, na hora que tocou no corpo, foi corpo a corpo. O Rui se jogou. E o juiz interpretou como falta, mas não aconteceu. Chance para o Fluminense. E que chance para o Fluminense. Vamos para 18 minutos no segundo tempo. Os 2 gols do Internacional na primeira etapa. Sorondo e Andrezinho. Você pôde ver, né? A situação do goleiro Lauro. Lauro tem 29 anos, 1,93 m e é paulista. 10º jogo dele pelo Inter neste Campeonato Brasileiro. 19,40 m a distância da bola até a linha do gol do goleiro do Inter. Que chance! Conca, Mariano, Leandro Amaral, vários jogadores do Fluminense, todo o Inter na barreira. Que chance para o Fluminense no Beira-Rio. O Conca deixou para o Leandro Amaral na barreira. Voltou para ele. Bloqueado na hora certa pelo Índio. Conseguiu tirar dali o Nilmar. Contra-ataque do Internacional com Guinhazu. Jogada com o Nilmar. Ele vai encarar a marcação do Wellington Monteiro para Guinhazu. Apareceu Mariano e a bola fica para o Wellington. Aí o Ricardo Berna. Marco Tite chamou o atacante Tyson. Rui. Mariano. Conca. João Paulo. Só agora chegou o Danilo para marcá-lo. Diguinho. Aí o Dario Conca. Fica na frente dele ali o Gleidson. Tentando fechar o espaço. Andrezinho deu o bote e quase tirou a bola do Diguinho. Danilo tira. Andrezinho com Danilo. Na sobra, Dario Conca. Quase 20 minutos. Cruzamento do João Paulo. Tirou da Sorondo. A sobra do Conca. Outra vez João Paulo. Livre de marcação. Cruzamento do João no peito do Guinhazu. Sangue frio do argentino para tirar mais uma. O Inter fica acuado no seu campo. O Fluminense vem para cima. Aí o Rui. Leandro Amaral. Mariano. Leandro Amaral. Acompanha a jogada do Danilo. Tem troca no Fluminense em seguidinha. Vai haver a primeira substituição do técnico Vinícius Eutrópio, não é, Fernando Becker? Exatamente, Marco. Vou conferir ali quem é que está entrando. São 2 jogadores. Chiesa é um deles, né? Exatamente. E o outro é o Marquinho, número 15. O Chiesa entra no lugar do Leandro Amaral. E o Marquinho, camisa 15. Vamos aguardar aqui. 2 alterações do técnico Vinícius Eutrópio. Marquinho entra no lugar do Mariano. E o Fluminense tenta chegar. O Inter vai se defendendo. Saem de campo então Mariano e Leandro Amaral para as entradas de Marquinho e Chiesa na equipe do Fluminense. Aí o Rui. O Wellington Monteiro na área do Inter. Sorondo tirou mais uma. Aí o Guinhazu. Sai para o jogo o Andrezinho. Passe ruim para o Alexandro. Aí o Sorondo só acompanha para a saída do Lauro. PFC 100% futebol. Guinhazu. Marcelo Cordeiro. Guinhazu. Aí o uruguaio Sorondo. Gleidson.
Mauro. Wellington Monteiro. Mariano. Um dos caras que vai sair no time do Fluminense, né? O outro é o Leandro Amaral. Cássio. João Paulo. Aí o ataque do Fluminense com o João Paulo. Jogada com o Leandro Amaral. Posição irregular, impedimento do Leandro Amaral, assinalado pelo Carlos Augusto Júnior, o assistente do outro lado. Aí o Danilo, ó. Olha o Leandro Amaral, ó, Marcos. Chutou a bola para longe quando viu que ia sair. Realmente irritado com a substituição. Ele saiu pertinho do Vinícius Eutrópio, que tentou cumprimentá-lo. Você está vendo aí, ó, a entrada do Chiesa. Só que o Leandro Amaral nem olhou para o técnico do Fluminense. Passou direto para o reservado da equipe do Rio de Janeiro. Aí a saída do Mariano para a entrada do Marquinho. As duas alterações processadas na equipe do Fluminense. Saíram Mariano e Leandro Amaral. Entraram Chiesa e Marquinho. E aí, Batista? Duas alterações e o Leandro Amaral bravo com o técnico Vinícius Eutrópio. Pois é, foram substituições, ô Marco, que eu achei que ousaria um pouco mais, né? O treinador do Fluminense, o Vinícius Eutrópio. Porque saiu o Fred, você precisa de poder lá na frente para fazer gols. Ficou somente o Leandro Amaral. Aí justamente eu pensei que o Tite não fosse trocar os três zagueiros porque os laterais estavam apoiando bem. E o Tite mexeu justamente na zaga, né? Preferindo deixar os dois atacantes vencendo por 2-0. E o treinador do Fluminense, que perde por 2-0, continua somente com um atacante. Agora trocou um atacante por outro atacante. Então, as substituições, sem dar para entender muito como o treinador do Fluminense continua com só um atacante, né? Mas é a opção dele, prefere povoar o meio-campo, só que o meio-campo também não penetra, não ajuda o atacante lá na frente. Ele só toca a bola para os lados. O meio-campo não tem penetração e não tem parceria para o homem que joga lá na frente. Você viu que o Tyson está ao lado do árbitro reserva Fabrício Neves para entrar, né? Daqui a pouco, no lugar de Alexandre. Cleidson tirou mais uma. Diguinho. O ataque é do Fluminense. Esse é o Marquinho. A jogada era com o Diguinho. O Fluminense descolou mais um escanteio. O sexto na partida. Você está revendo o lance anterior quando o Andrezinho caiu e segurou a bola, né? Para matar um possível contra-ataque do Fluminense. Não recebeu cartão por isso não, viu? O árbitro só deu falta. Sexto escanteio do Fluminense, João Paulo para a área do Internacional. Outra vez Sorondo, sempre o Sorondo. Tenta escapulir aí o Nilmar. Brigou com o Conca, a bola não saiu. Aí o Nilmar. Boa cobertura do Marquinho. Conca. Tenta a jogada com Chiesa, cobertura do Gleidson. Agora a troca no Internacional. A saída de Alexandro para a entrada de Tyson. E aí vem a substituição do Tite, né? Vence por 2-0 e o Tite é mais ousado. Continua apostando na pressão lá na frente com dois atacantes para pressionar a zaga do Fluminense. A torcida do Inter aplaude a entrada do Tyson, a saída de Alexandro. Aí o Sorondo na briga ali com o Luiz Alberto. O Sorondo queria a falta do Luiz Alberto. O capitão do Fluminense apanha a sobra. Aí o Rui. Vem de trás o Diguinho. Gleidson tirou. João Paulo. Dividiu e ganhou do Gleidson. Na sequência, Nilmar apanhou a sobra. Andrezinho. Tyson, primeira jogada do Tyson. Artilheiro do Inter na temporada com 23 gols. Marquinho. Não é um bom momento do Tyson, né? Conca. João Paulo. Aí o Conca, marcado pelo Andrezinho. Wellington Monteiro. A gente vê que o Tyson está sem confiança mesmo, né? Porque ele levou a bola para cima do zagueiro e ele apostava muito, sempre apostou na sua velocidade, né? Podia tocar a bola no fundo e quando ele arranca ali naquela distância que ele estava do zagueiro, velocidade que tem, ele passaria, poderia passar melhor. Agora ele tentou o toquezinho para o lado, tentou a tabela, né? Essa é falta de confiança. Vem para o jogo o Fluminense. Rui. Canta a torcida do Inter no Beira-Rio.
João Paulo. Aí a chegada do Fluminense. Outra bola por cima. Lauro. A sobra é do Rui. Chance do Fluminense. É a rede. Gol! É do Fluminense. Lauro colocou pra frente, Rui pegou a sobra, dali mesmo colocou na rede do Inter, descontando no Beira-Rio. Aos 27 minutos do segundo tempo, Rui coloca na rede do Inter. Internacional 2, Fluminense 1. Numa bola mal afastada agora pelo Lauro, né? Cruzamento na área, saiu mal o Lauro, tentou ajudar a defesa, mas soqueou mal a bola, caiu ali na risca da grande área e o Rui bateu com também rara felicidade, né? E viu a posição adiantada do Lauro, belo gol do Rui. Primeiro dele, né? No segundo jogo, Fernando Becker. Exatamente, o Rui Cabeção, que até pouco tempo estava aqui em Porto Alegre, atuando pelo Grêmio, e aí foi dispensado pelo Clube Gaúcho, está sendo feliz no Fluminense. Outra defesa do Lauro, curiosidade é que foi o gol do pior ataque na melhor defesa, né? Olha o lance do Conca e a defesa do Lauro. Passamos de 28 minutos. O Inter corre algum risco com esse gol de desconto do Fluminense, Batista? Tava muito tranquilo pro Inter, Marco. Agora é normal que o time que está perdendo, se faz um gol, se enche de moral, né? Confiança volta e aí o que parecia perdido fica próximo, pelo menos, do empate, né? Porque falta somente mais um gol para o empate. O Internacional sente o baque, né? Pode sentir o baque. Vamos ver como joga o meio-campo do Internacional, porque com dois atacantes agora e como joga também o Tyson. Depende muito na frente Internacional das jogadas do Tyson para o contra-ataque. Só parece que o Tyson está com falta de confiança. Tentativa do João Paulo, bola na área do Internacional. É rede! Gol! Baixinho, Conca, 1,67 m. João Paulo vai no fundo, coloca na área do Inter, Conca sobe e vai pra rede do Lauro. Empatando o jogo no Beira-Rio. Internacional 2, Fluminense também 2. Acabamos de falar. A pergunta foi respondida agora, mas corre um risco justamente na euforia do time que fez um. Novamente agora num cruzamento, aí faltou o posicionamento da zaga do Internacional. Segundo do Conca, Fernando Becker. Segundo do Conca, que curiosidade, né? Você disse, foi feliz, Marco, 1,67 m, olha só, primeiro gol de cabeça que o Inter leva no Campeonato Brasileiro, aí a melhor defesa da competição sofre o 11º gol. Olha a expressão do Tite. Olha o Internacional chegando com o Tyson. Tentou o passe do Andrezinho. Bom corte ali do João Paulo. Sobra do Danilo. Aí o João Paulo. Tentativa do Fluminense. Passe para o Marquinhos. João Paulo na área do Inter. Bloqueado pelo Guinha Azul. Passamos de 31 minutos e o jogo agora é outro, Batista. O que aconteceu é que o Internacional, no momento em que abriu mão daquele terceiro zagueiro, segurou os dois laterais. E o que estava dando certo era justamente isso. O Internacional pressionava o Fluminense pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, com o Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro agora não tem a mesma eficiência do primeiro tempo. Olha o Gleidson. A bola saiu da área do Fluminense. Cruzamento do Gleidson. Quase que deu para o Nilmar. Tirou dali o Wellington Monteiro. Aí a falta do Índio sobre o Chiesa. Aí está Chiesa, 22 anos, 1,80 m. Nasceu no Espírito Santo. Você está revendo o primeiro gol do Fluminense e o gol do Rui. Que gol bonito do Rui por cima do goleiro Lauro.
E depois o segundo gol, né? Cruzamento do João Paulo. Conca, 1,67 m. Ganhou por cima do Marcelo Cordeiro e colocou na rede do Lauro. E o futebol, né, Marcos? São, durante os 90 minutos, virtudes e defeitos de uma equipe. Vai lá. Que jogada do Marquinho. Ele encara o uruguaio Sorondo e se precipitou no chute. O principal do Internacional Virtude era justamente esse apoio dos laterais e a jogada que eu chamava a atenção, principalmente do primeiro gol, muito bonito, de triangulação pelo lado, junto com o Marcelo Cordeiro. E isso o Internacional perdeu na saída desse jogador. E depois o defeito, que contribuiu também para esse empate do Fluminense, foi a saída errada do Lauro, numa bola alçada dentro da área. Tranquilo, se ele pega bem de soco, espanta para longe, não. Ele errou a munhecada na bola e espalmou ali para a entrada da área, bem no pé do Rui, que foi muito feliz no chute. E a situação do técnico Tite fica cada vez mais difícil para o próximo clássico Grenal, né? O Internacional tinha a liderança nas mãos e o Fluminense reagiu no Beira-Rio, né? Até rimou. Lembrando que o Internacional abriu 2-0, o Fluminense foi buscar. 7º escanteio do Fluminense, você viu o uruguaio Sorondo, que colocou para a linha de fundo, contra um escanteio do Inter. 8 escanteios no jogo. Não tem pressa o Dario Conca, né? O nome do Fluminense na partida. Aí a área do Internacional. Muita gente por ali. Marcação do Índio sobre o Cássio. Olha aí, ó, os dois números 3. Conca bate o escanteio. Luiz Alberto tentou. Danilo cortou. Luiz Alberto de novo. A bola bateu no Marcelo Cordeiro. E o goleiro Lauro pegou. O árbitro Evandro Rogério Roman já tinha dado um lance ali para o time do Internacional. E o Lauro se precipitou dando um presente para o Marquinho. Novo escanteio para o Fluminense. Olha como o Lauro deu no pé do Marquinho. E aí o Gleidson se jogou na frente. O Inter se perdeu, Batista. E o jogo mudou realmente. Um jogo que parecia tranquilo para o Internacional. Olha como é que é o futebol, né? E as situações que acontecem durante uma partida. Não dá para se descuidar. O Fluminense agora, depois do empate, é superior no jogo. O Inter erra muito. Olha a saída errada que deu o Lauro agora. Chiesa está esperando o cruzamento. Muita gente na área do Internacional. Outro cruzamento do Dario Conca. Lauro sai. E a bola é do goleiro do Inter. Ele tenta o contra-ataque rapidinho. Repôs rapidamente ali com o Andrezinho. Passamos de 34 minutos no segundo tempo. Aí o Tyson. Aí o Tyson chamou para a perna direita. É rede! Gol! Depois de muito tempo, artilheiro do Internacional na temporada. O Lauro jogou rapidinho para o Andrezinho. Contra-ataque do Inter. Tyson recebe. Dominou legal. Chamou para a perna direita. Limpou a marcação do Cássio. E colocou na rede do Ricardo Berna. O Inter passa à frente de novo no Beira-Rio. Tyson. Internacional 3. Fluminense 2. E agora deu tudo certo, Marco. Tyson agora assumiu a responsabilidade, recebeu a bola no meio. A jogada certa, ou a mais lógica, seria o Guinhazu, que passava desmarcadíssimo pelo lado esquerdo. Se ele rola para o Guinhazu saia na cara do goleiro. Não, mas ele acreditou no lance, levou para o meio. E o chute então saiu certeiro. Felicidade do Tyson, acreditou na sua jogada. É o segundo dele no campeonato, Fernando Becker. E o 24º dele na temporada, goleador absoluto do Inter em 2009. E agora o Tite faz a terceira alteração, vai colocar o zagueiro Dani Moraes, camisa 13 no lugar do Andrezinho. Um jogo cheio de alternativas em Porto Alegre. Lembrando que cada time teve uma expulsão no primeiro tempo, Magrão no Inter e Fred no Fluminense. Vamos para as alterações então, né? E o Fluminense também faz a terceira alteração. Está ali para entrar o camisa 18, Maicon. Você está revendo como o Tyson recebeu um toque ali, né? E ficou sentindo num contra-ataque do Inter. Parece que sentiu sozinho, aliás, né? Aí a saída do Andrezinho para a entrada do Dani Moraes. E no Fluminense sai o Wellington Monteiro para a entrada de Maicon. Wellington Monteiro por Maicon.
na equipe do Fluminense. Aí o Dani Moraes. Maicon é atacante, né? Vai tentar alguma coisa diferente aí o técnico Vinícius Eutrópio. Chegamos a 37 minutos no segundo tempo. 5 gols em Porto Alegre. Aí o Guinhazu. Nova chegada do Internacional. Guinhazu fica no chão. Evandro Roman dá falta para o Inter. Foi fora da área, né? Olha o lance aí do Guinhazu com o Diguinho e a falta para o Internacional. Você tá vendo o Maicon, né? Que entrou no lugar do Wellington Monteiro na equipe do Fluminense. Outra chance para o Internacional na bola parada. É quase um escanteio. Aí a área do Fluminense, que conseguiu o empate. O Internacional, num chute de Tyson, está de novo na frente. A bola veio por cima, Luiz Alberto conseguiu tirar. O cruzamento foi do Tyson. A sobra de Guinhazu, ele se enroscou e não conseguiu passar pelo Maicon. Guinhazu. Danilo. Aí o toque foi do Maicon e a bola é do Inter. PFC 100% futebol. Passamos de 38 minutos no Beira-Rio, é o segundo tempo. Inter 2, Fluminense, ou melhor, Inter 3, Fluminense 2. Estava 2-2 até pouco tempo, né? O Tyson acabou marcando o terceiro do Inter. O Gleidson já tem cartão amarelo. Comete mais uma falta, é advertido com o segundo amarelo. E agora Gleidson está expulso. O Internacional fica com -1. O Inter agora tem 9 jogadores, o Fluminense tem 10. Olha a falta do Gleidson para cima do Maicon. O que você achou, Batista? Olha lá, mano. Fluminense responde. João Paulo tentou a jogada. Nilmar no contra-ataque. Os dois homens velozes do Internacional nesse lance. E agora o Diguinho cometeu a falta. É expulso o Diguinho. Cada time tem 9 jogadores. Agora você pode falar das 2 expulsões, Batista. Exato. Aquela do Gleidson, sem dúvida nenhuma. O Gleidson tentou tomar a bola. O jogador do Fluminense se esquivou, ia saindo pela esquerda e foi agarrado pelo Gleidson. Já tinha cartão amarelo, cartão vermelho. E essa aí, com a falta nas pernas do jogador, nitidamente, para fazer a falta, para interromper uma jogada de ataque do Internacional. 2 cartões bem aplicados. 4 expulsões em Porto Alegre. A última do Diguinho. Três para o Internacional, 2 para o Fluminense. Nove jogadores em cada time, em 2 expulsões no primeiro tempo, 2 expulsões no segundo tempo. Quase 41 minutos. 7.297 o público total nessa noite no estádio Beira-Rio. Pouco mais de 7.000 pessoas acompanhando a vitória do Internacional sobre o Fluminense por 3-2. Aí o João Paulo, mas o Fluminense não tá morto não, hein? Conca, ele encara a marcação do Dani Moraes. Tem muita gente de vermelho na frente do Conca. Marquinho. Danilo na marcação. Marquinho encarou Danilo, cruzamento por baixo. Índio tirou. Guinhazu, jogada perigosa ali contra o Maicon. Guinhazu apanhou a sobra. Marquinho e Maicon em cima do argentino. A bola do Fluminense. Dario Conca. Maicon. A bola para a área do Internacional. Chiesa, Lauro. PFC 100% futebol.
Chegada do Internacional com Guinhazu. Jogada para o Nilmar, não há impedimento. Chance do quarto gol do Internacional. Nilmar demorou, aí Nilmar limpou de novo. E perdeu a chance, Cássio se recupera. Por que ele não passou a bola para o Tyson, Batista? Demorou demais o Nilmar, olha o lance aí. Perfeito, não estava impedido. Cortou 2 vezes o goleiro Ricardo Berna e depois o Cássio se recuperou. E aí ele também ficou sem espaço ali. Na hora que ele chutou, cortou para a esquerda, Marco, já tinha um jogador do Fluminense dentro da área. Então ele quis cortar novamente para dentro. Aí tinha chegado já um zagueiro também na cobertura. Ficou sem espaço para fazer a jogada. Eu acho que ele também não viu o Tyson dentro da área. PFC 100% futebol. Você tá vendo aí o Índio, né? E o Vinícius Eutrópio agitado ali à beira do campo. Fluminense emenda 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O árbitro Evandro Rogério Roman já indicou o tempo de recuperação. Muito longe, não consegui ver não. Mas daqui a pouco vai subir a placa do árbitro reserva Fabrício Neves, né? Indicando aí quantos minutos a gente tem além dos 45. Quase 44. Aí o Guinhazu, o incansável Guinhazu. O Inter tenta chegar ao ataque de novo. Bom passe para o Marcelo Cordeiro, hein? Aí o Marcelo. Nilmar deixou para o Tyson. Tyson já fez de fora da área. Jogada com o Marcelo Cordeiro. Chance do Internacional. Ricardo Berna. A bola volta no Marcelo. Ele tenta a jogada e acaba perdendo na disputa por ali com o Cássio. Olha como não havia impedimento no passe do Tyson para o Marcelo. E aí o Ricardo brilhou, né? Na sequência, o Cássio jogou para escanteio. Segundo do Inter no jogo. São 10 escanteios. Este é Índio. 5 gols na temporada pelo Internacional. Tyson vai bater o escanteio. Ele voltou a marcar depois de muito tempo e vai dando a vitória ao Internacional. Bola muito aberta. Já passou da área do Fluminense. Índio. Inter 3, Fluminense 2. Tentativa do Dani Moraes. Tá difícil para ele, né? O Maicon não tá dando espaço, não. Aí o assistente Roberto Bratz deu falta pro Fluminense, que bate rapidinho. Teremos mais 3 minutos, viu? Subiu a placa do Fabrício Neves Correia ali embaixo do vídeo. Conca na jogada com o Marquinho. Boa recuperação do Sorondo. Um ótimo jogo do Sorondo, né? Atuando como líbero na defesa do Internacional. Marquinho. Bem Danilo. Aí o Tyson. Ele tenta Nilmar. Nilmar aposta a corrida com Cássio. Chegou antes o Cássio. Quase 46. O jogo vai até 48 no Beira-Rio. Aí o Chiesa. Ele se livrou do Índio. Dario Conca. Limpou bem a marcação do Guinhazu e também do Danilo. Conca fica no chão. A bola é do Inter. Muito bravo o argentino Conca. Ele queria a falta. Passamos de 46. 4 expulsões. 4 cartões amarelos. Cada time com 9 jogadores. Nilmar. Jogada com Tyson. Vai chegar na cara do Ricardo Berna. Rolou pro lado. Tyson é gol! É do Inter! Na jogada do Marcelo Cordeiro, Tyson outra vez coloca na rede do Fluminense. O 4º gol do Internacional no jogo aos 46 minutos do segundo tempo. O Marcelo Cordeiro foi muito generoso.
O Tyson conseguiu tirar do Rui, que fechava dentro do gol e colocou.